Ei, pessoal do YouTube que está no meu canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou compartilhar para vocês como que foi a minha experiência em sala de aula, a primeira vez dando aula como docente, como professora, gente. Bom, eu me formei no dia 21 de setembro de 2021, foi numa terça-feira, pela Faculdade Estácio de Sá, em licenciatura em matemática. Quando fui numa quinta-feira, eu recebi um e-mail com uma chamada da Secretaria de Educação para dar aula de matemática na SEDU, né, na Escola do Estado. Eu já havia me inscrito antes para professor não habilitado e eu fui chamada. Na sexta-feira eu levei meu documento lá, gente. Levei meus documentos pela fé. Fiquei muito nervosa, porque eu tinha acabado de me formar e eu já ia dar aula. Bom, levei os documentos tudo certo, tudo correto. Peguei uma escola de ensino fundamental 2, né? E cheguei em casa, gente, eu estudei de tudo, porque eu não sabia que turma que eu ia pegar. Eu tava muito nervosa, eu não sabia se eu ia pegar nono, se eu ia pegar sexto ano, né? Sétimo, oitavo ano, não sabia. Aí eu estudei de tudo um pouquinho. Na segunda-feira eu levei lá, né, a folhinha, né, do contrato, assim, pra diretora. E bom, eu peguei oitavo ano e sétimo ano. Eu peguei 5 turmas. Eu peguei 3 turmas de oitavos e 2 de sétimos anos. Até aí, ok. Gente, eu tava um pouco perdida, porque eu não sabia o que eu ia fazer, né? Conteúdo que iria ter que aplicar, mas graças a Deus, o primeiro dia foi mais tranquilo. O primeiro dia mesmo, que eu fui lá na escola, foi tranquilo. O professor que estava substituindo a outra professora que estava de atestado, ele continuou em sala de aula, ele aplicou a matéria dele normal, me apresentou para os alunos e eu fiquei observando o conteúdo, fiquei observando os alunos, o público, né, ali e tal, como que o professor que estava com eles regia a turma e foi isso. O professor estava trabalhando com polinômios, soma e subtração de polinômios, com os oitavos anos, ok? Ele tinha me dado uma folhinha, eu lembro até hoje. Ele me deu uma folhinha com uma listagem de exercícios que ele estava passando. Como que estamos em pandemia, devido à pandemia, a escola estava funcionando como? Um exemplo, oitavo 1, 2 grupos. A turma estava dividida. Vinha uma turma um dia, a outra vinha no outro, né? O grupo. Tipo, oitavo 1. Grupo 1 vem segunda-feira. Na terça-feira o grupo 1 não vem. Vem o grupo 2. E assim diante. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, reapliquei essa folhinha pra turma de novo. Porque o que você passa para um dia, você tinha que passar para o outro no outro dia também. Você tinha que repetir a matéria. Então, eu repeti a folhinha lá de polinômios, passei no quadro, escrevi para eles. E foi isso, né? O oitavo ano eu consegui passar isso. Só que o sétimo ano eu não tinha nada do sétimo ano. Por quê? Ele não me passou nada do sétimo ano. Aí o coordenador diário, isso não foi no segundo dia, tá, gente? O coordenador diário, ele é professor de matemática, ele foi lá falando, fica tranquila, eu vou passar aqui as atividades pros meninos e depois você vai dar sequência. Então, o sétimo ano estava estudando função do primeiro grau, ele passou função do primeiro grau, uma aula só. E aí depois a gente ia ter outra aula com o outro sétimo ano, que era sétimo 1 e 2. E aí eu vi que ele passou, peguei o gancho e apliquei pro sétimo 2 também. Aí depois, no outro dia, né, passei o sufoco, graças a Deus. No outro dia eu dei uma chamada no professor, falei, meus livros que você falou que ia me dar. Aí ele foi lá e me deu, gente. Ele me deu esse livro aqui, do oitavo ano. O nome dele é Vontade de Saber Matemática. Esse aqui é o livro do professor. Ele tá velho, mas ele é um livro muito bom, tá? Nós estávamos estudando, quando eu peguei depois a turma, gente, eu finalizei aí polinômios das folhas, e a gente estava estudando o capítulo 10, o estudo de triângulos, com eles, né? Com esse livro aqui. E esse aqui é o do sétimo ano que o professor me deu. Então eu dei continuidade aqui no livro. Dei continuidade na matéria no livro. Bom, como que foi, né?
como que é ser um professor. Agora, gente, pra mim foi um desafio. Por que um desafio? Porque tem muitas coisas que eu também estou aprendendo, tem muitas coisas que eu também tenho dificuldade, mas o que eu não sabia ainda era em questão do sistema, né, do sistema da Sedu. O site do SEGES, lançamento de nota, lançamento de frequência, é tudo online, tudo digital. Então, eu fiquei um tempo, eu acho que eu fiquei uns 15 dias, eu acho, se eu não me engano, sem fazer chamada, sem fazer diário online, nada. Aí depois o coordenador de área chegou e conversou comigo. Você conhece o SEGES? Eu falei, não. Aí ele me mostrou, conversou, mostrou e falou, ó, esse aqui é onde você faz a chamada, aqui tem sua pauta. Aí tava lá disponível sétimos anos, as 2 turmas que eu tinha dos sétimos anos e as 3 turmas dos 8º anos, tava lá. Aí tinha o nome dos alunos, aí tinha as bolinhas pra você marcar falta pra eles ou presença. Tem uma outra aba onde que você pode abonar a falta, justificar, lançar nota, tudo bonitinho, gente, tudo certinho. Aí eu fui pegando, né? Graças a Deus consegui. Aí depois ele me explicou em questão de diário online, conteúdo, o que você tinha que colocar lá, o conteúdo, o propósito e tal. E eu peguei. Fora isso também, gente, coisas que eu aprendi lá com eles. Questão de conteúdo online pro aluno estudar remoto em casa. Tem que criar, e eu não sabia, porque eu não tinha esse conhecimento, né, tipo, de informática, do que eles estavam fazendo. Então aí o coordenador de área pegou, me explicou tudo, falou que tem que criar o conteúdo online para estudar em casa pelo Google Drive, né? Eu tenho Google Drive, gente, mas eu não usava assim para criar coisas e guardar lá, tal. E ele me explicou, e aí as provas eram feitas também pelo Drive, as provas dos alunos, e aí a pasta é compartilhada. Então eu aprendi bastante coisa em um mês nessa escola que eu fiquei, gente. E voltando em questão do primeiro dia de aula, como que eu fui tratada pelos alunos? Eu acho que eu fui tratada muito bem também, porque a escola era uma escola bem tranquila. Eu peguei 8º e 7º anos. 8º anos as turmas eram tranquilas, alunos grandes, mais tranquilos. 7º anos, razoável. Um 7º ano era bem tranquilo e o outro era mais agitado, mas era mais aquela coisa infantilizada, de você ter que chamar atenção, tipo, não pegue o lápis do seu coleguinha, senta, né? Mas foi bem tranquilo nessa escola. A escola tinha notebook para os professores, tinha computadores disponíveis para você fazer sua chamada. Eu ganhei, igual eu falei com vocês, né? Eu ganhei esses 2 livros, né? Que tava com o professor, ele passou para mim esse livro. Lá da escola, gente, eu ganhei um apagador, né? Pra eu poder usar em sala de aula. E também ganhei, gente, os pincéis, os pilotos, tá? Eu ganhei 3 pilotos nessa escola que eu fiquei. 3 pilotos, um apagador. Gente, a experiência foi maravilhosa. Eu passei sufoco na primeira semana porque eu estava desesperada, eu não conhecia a turma, eu nunca tinha assumido uma sala como professora regente e eu sou nova, eu tenho 22 anos, então, tipo, eu tava muito com medo em questão da reação dos alunos também, de, tipo, não me respeitarem, pensarem assim, nossa, quem é essa mulher que chegou aqui com cara de criança? Mas graças a Deus deu tudo certo. Depois desse ir, gente, eu peguei mais um contrato. Eu peguei um contrato numa outra escola, mais uma escola em um bairro mais humilde, né? E aí eu senti a diferença, eu senti o baque. Porque na escola que eu estava, a primeira escola que eu peguei pra dar aula, tinha uma equipe de apoio, né? Tipo, eu senti que a equipe era bem assim, mais
mais unida, né? Mais focada. E tinha mais recursos. As salas tinha data show, a escola tinha notebook, né? Tinha mais recursos para trabalhar com os alunos, né? E a outra escola que eu peguei já não tinha computador, só tinha um computador na sala dos professores só. Não tinha notebook, você tinha que fazer chamada pelo celular. Não tinha tanto Wi-Fi disponível pela escola. Só o Wi-Fi do servidor, sala dos professores e segundo andar. Acho que tipo, não tinha muito assim, né? Já a outra escola tinha Wi-Fi. Tinha bastante Wi-Fi, acho que tinha uns 4, 5 Wi-Fi. E foi isso, gente. A outra escola, a última escola que eu peguei também, o que eu senti? Eu senti mais. Os alunos, eles eram mais reprovados, alunos mais velhos. E eu peguei a mesma turma, eu peguei o 8º ano também. E aí eu vi, né, a diferença entre uma escola numa região melhor economicamente e outra numa região mais de periferia. A diferença do público também, dos recursos que você tem ali. Mas, enfim, a minha experiência em si, como professora, foi boa, eu gostei. O meu primeiro dia foi tranquilo, foi bem tranquilo, né? E eu consegui, eu venci, gente, eu venci. Porque eu peguei o desafio de pegar uma turma na primeira escola que eu estava, uma turma que tinha professora de reforço na sala de aula e pra mim eu ficava mais nervosa ainda, porque era uma pessoa, uma profissional que já estava na área antes, mais tempo do que eu, uma pessoa mais velha que eu, que tem pós, e às vezes a gente se sente um pouco inferior. Tipo assim, meu Deus, eu não posso falar nada errado aqui que estão me vendo. E logo após também veio um estagiário para acompanhar as aulas, mas graças a Deus eu fui muito elogiada, fui bem elogiada lá. Eu consegui cumprir o propósito esperado pela escola. E foi essa a minha experiência, gente. Essa foi a minha experiência como professora na sala de aula. E ensinar matemática é legal, mas é um desafio. É um desafio porque tem muita gente que tem dificuldade, tem alunos que têm dificuldade em coisas básicas. Tipo, dividir. Tem aluno que não consegue assimilar que a divisão é o processo inverso da multiplicação. Então, você tem que ter bastante paciência, né? Pra trabalhar e é isso. Pra trabalhar e conseguir fazer que o seu aluno entenda o que você está querendo ensinar pra ele. Que ele aprenda de uma forma dinâmica e diferente. Então, gente, ó, essa foi a minha experiência. Abraços e beijos. Comecei o canal agora e eu estou me adaptando, gente, pra filmar. Às vezes eu fico com vergonha de falar um pouco assim na câmera. E é isso aí, gente. Tchau, até o próximo vídeo.